E a paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. Faça uma oração de agradecimento a Deus. Chama a presença dele para você agora no nome de Jesus. Nós exaltamos o Teu nome, nós glorificamos, honramos ao Senhor, que é digno do nosso louvor e adoração. Glorificado é o Senhor, exaltado é o Senhor. A Ti toda a honra, ó Deus, a Ti toda a glória. Venha com a Tua presença, Senhor, receber cada louvor. Venha com a Tua presença, ó Pai, em nome de Jesus. Encher este lugar, encher a nossa vida. Perdoa, Senhor, os nossos erros, as nossas falhas. E nos permita, Senhor, mais uma vez nos achegar, Senhor, ao Santo dos Santos. Você
sei mais o que fazer. Sem tua presença eu não sei viver. Não existe vida além de ti. Cante. Deixa Deus ouvir a tua voz, irmão. Cante. Estamos aqui todos com a mesma intenção, então cante. Meu coração, tudo que tenho e sou é tudo teu. Eu não tenho para onde ir, eu devo estar marcado. Na sombra de tuas asas eu estou. Eu nada pensei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidi largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura.
em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pegue a sua Bíblia, livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo de número 15. Glória a Deus. Lucas 15. Quem encontrou diz amém? Amém. Lucas 15, versículo de número 11. Diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Feche os seus olhos, Senhor Deus, eis a tua palavra, eis as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso conosco. Obrigado, Senhor, por nos permitir, ó Deus, mais uma vez, ó Deus, poder receber a tua mensagem, a tua palavra. Fale conosco, Senhor, encontre os nossos corações aqui nessa noite. No nome do Senhor Jesus, que todos aqui sejam impactados pelo poder da tua palavra, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode se sentar no seu lugar. Glória a Deus. Que o Senhor é bom e a sua misericórdia é para sempre. Amém. Amém. Irmãos, é pouco tempo, então toda a sua atenção é muito importante. Você precisa entender o que a Bíblia vai dizer. Você precisa entender o contexto da pregação. Só tem sentido se nós entendermos o que está sendo dito, o que está sendo pregado. Então, procure dar ao máximo a sua atenção ao que a palavra vai estar dizendo para nós nessa noite. Quem entendeu diz amém. Amém. Irmão, essa parábola aqui eu já preguei a respeito dela. Eu não tenho nem como precisar quantas vezes eu já preguei a respeito dessa parábola. E cada vez que eu paro para poder relembrá-la, Deus fala algo novo comigo. Isso é muito bom. A palavra do Senhor, de fato, de verdade, ela se renova. E Deus trata conosco de forma diferente a cada dia. Glória a Deus. Nós estamos aqui diante de uma grande oportunidade. E eu quero dizer algumas coisas aqui antes de entrar no contexto da mensagem. Eu não sei se a mensagem vai te agradar. Eu não sei se a mensagem ela vai ter um impacto que talvez você chegou aqui querendo receber nessa noite.
Mas uma coisa eu tenho certeza: quando a Bíblia é aberta, a boca de Deus é aberta. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Independente de qualquer coisa que está falando conosco aqui nessa noite, é Deus. É a palavra dele. É Ele quem está tratando conosco. Então, tomara que Ele encontre o meu e o seu coração aqui em nome de Jesus. Amém ou não amém? Irmãos, a gente para meditar nessa parábola, e essa parábola ela tem tudo para ter acontecido de verdade. Quer ver? Alguém que está aqui conhece alguém que já fez isso? Alguém que está aqui conhece alguém que já fez o que o filho pródigo fez? Amém ou não amém? Não é? Muito provavelmente é uma história que estava sendo contada aqui, de um fato que realmente aconteceu. E quando a gente para meditar aqui, a gente tem a dimensão de que o filho pródigo ele só pegou parte da fazenda e ele foi para longe do pai, e ele chegou ali e gastou tudo que ele tinha, e como disse, começou a padecer necessidades. E cada trechinho do que aconteceu aqui tem um significado. Primeiro, ele não só distanciou-se do pai. Nós precisamos entender aqui qual é o propósito dessa parábola. O filho pródigo é alguém que se distanciou do pai. O pai representa Deus. O filho representa uma pessoa que é filha de Deus e se distancia de Deus. O propósito desta parábola é mostrar que alguém passou dificuldades ao se distanciar de Deus. E só que aconteceu algo muito mais profundo do que o que realmente a gente consegue talvez entender quando a gente está lendo. Ele não se distanciou somente do pai. Ele se distanciou também do amor do seu pai. Quando você para analisar o contexto, você consegue entender que ninguém, no lugar que ele foi, amava ele como pai. Amém ou não amém? Você lembra de tudo? Quem lembra de tudo? Quem lembra de tudo da história do filho pródigo? Amém ou não amém? Você consegue lembrar aí que a gente tem a dimensão de que ninguém lá amava ele como o pai amava. Então esse filho, ele não se distanciou somente do seu pai, ele também se distanciou do amor do seu pai. E é isso que acontece quando alguém se distancia de Deus. Ela se distancia do amor. O amor do pai, irmãos, permanece vivo, mesmo por quem se distancia. Pastor, tem algum parâmetro bíblico para isso? Paulo vai dizer que nem a altura, nem a profundidade, nem anjos, nem principados, nada pode nos separar do amor de Deus. Lá está escrito separar, não está escrito afastar, é separar. Nada pode nos separar. Então eu consigo entender que mesmo estando longe, o amor do pai permanece pelo seu filho. Deus, ele permanece amando aquele que se distanciou dele. E a gente tem a dimensão de que só está distante, só está afastado do amor do pai aquele que
que saiu da igreja, aquele que abriu mão de estar, congregando, aquele que parou, aquele que agora talvez ele voltou para os vícios, talvez ele agora foi para o mundo, e lá no mundo a mente dele foi virada, a cabeça dele agora é outra, ele agora não consegue mais ter a mente que ele tinha de quando ele era servo fiel. Mas a realidade é que quem está dentro da igreja também pode estar distante, não separado, mas distante do amor do Pai, porque não ora mais, não consegue jejuar mais, tem dificuldade em estar na igreja, 1h30 é um martírio. Então nós temos que ter total cuidado com isso, para não estarmos dentro da casa dele, mas distante dele. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui diz amém. Amém. Tem uma canção que diz: mais perto quero estar, é Senhor meu Deus, de ti, né? O amor dele está aqui, irmãos. Amém ou amém? O amor dele permanece. Quem se afasta do Pai não está afastando, está afastando o seu amor. Quem se afasta do Pai está se afastando do seu cuidado. Está se afastando do cuidado do Pai. Este jovem, ele se distancia do Pai e ele vai para uma terra que a Bíblia chama de longínqua, ou seja, ele agora está muito longe. Amém ou não amém, irmãos? Ele foi para um lugar longe. E quando ele chega lá, parece que enquanto ele tinha dinheiro estava tudo bem, sim ou não? E agora o dinheiro acabou, o negócio começou a apertar para o lado dele. Quando ele buscou amor de alguém, ninguém amava ele como o Pai. Quando ele buscou o cuidado de alguém, eu quero olhar para você aqui no nome de Jesus. Quando ele buscou o cuidado de alguém, você sabe o que aconteceu? Mandaram ele apacentar o quê? Porcos. Ninguém cuidava dele como o Pai. Estar perto do Pai, irmãos, tem muitas vantagens. Estar pertinho dele tem vantagem, ele cuida dos seus, e a Bíblia diz que ele cuida como uma menina de quem? De quê? Dos olhos. É uma parte sensível ao menino dos olhos, não é? Não é uma parte sensível? Não precisa de cuidado? Precisa tanto de cuidado que involuntariamente o seu olho se protege. Amém ou não amém, irmãos? Quem entende que é verdade diz amém. Involuntariamente o seu olho se defende, ele se protege, porque precisa de cuidado. Quando a Bíblia diz que Deus cuida dos seus como a menina dos olhos, irmãos, o cuidado de Deus pelos seus é extremo. Você está entendendo isso? Talvez a minha e a sua vida tivesse ou melhor ou pior hoje. Mas eu quero que você entenda uma coisa: não está pior porque tem um Deus cuidando de nós. Amém. Glória a Deus. Tem alguém cuidando de nós. Olha, entenda uma coisa: a gente precisa orar a Deus, irmãos, pelo cuidado dele. Tem muita coisa que Deus está nos livrando aí, porque tem alguém orando por nós. Tem alguém intercedendo por nós em oração. Você entende isso aí? Amém ou não? Amém? Se afastou do Pai, se afastou do amor, se afastou do cuidado e se afastou da comunhão, irmãos. Isso é uma coisa muito séria, se afastou da comunhão.
E até o término aqui a gente vai entender o quão importante é ter comunhão com o Pai. Você não está conseguindo entender talvez o que eu estou dizendo aqui, mas a realidade é que aqui agora é um momento de comunhão. Comunhão entre irmãos e o Pai. Entre o corpo e a cabeça, que é Cristo. Isso é comunhão, e a gente vai conseguir entender aqui que a comunhão ela é muito importante. Tem princípios que não podem ser quebrados, e isso é uma realidade. Nós precisamos entender que uma pessoa, antes dela se distanciar do Pai, ela, dentro da casa do Pai, você sabe o que ela faz? Ela começa a quebrar a comunhão. Ela não participa, ela se afasta. Está entendendo? Quantos domingos que tem um mês? 4. Quantos? Nem 8, não? É quanto? 4. Tem vezes que é? Se eu, talvez, não tenho como estar no culto de quarto, ou porque trabalho, ou porque tenho criança em casa, ou porque eu sou dona de casa e eu preciso cuidar do lar, e eu vou na igreja só domingo, e o mês tem 4 domingos. Se eu faltar 2 domingos, quantos domingos que eu tenho para ir na igreja? 2. 3 horas de culto. 3. Eu estou te falando de comunhão, você está entendendo? A minha mãe, comunhão. Então eu não estou aqui, irmãos, apontando o dedo para ninguém, eu estou aqui sendo usado por Deus para dizer que Deus, o tempo todo, irmãos, Ele trouxe o homem para perto dele. E a batalha de Deus em levantar profetas, profetisas, mulheres, patriarcas, anjos, irmãos, Deus enviou anjos para trazer o homem para perto dele. Deus quer estar perto dos seus ao ponto de que ele, irmãos, no fim disso tudo aqui, você sabe o que ele vai fazer? Sabe o que ele vai fazer? Sabe, ele construiu, segundo João, uma nova casa, uma nova Jerusalém. E a igreja vai habitar com ele, vai estar pertinho dele. Deus quer proximidade, isso é comunhão. Como é que está a nossa comunhão com Deus hoje, irmãos? Você está entendendo a mensagem? Quem está entendendo? Me lembrei uma vez eu pregando não, vou falar do jeito certo. Eu cheguei para o culto, no período eu estava congregando na Igreja da Graça. E aí, já fazia louvor, estava fazendo louvor lá. Fui preparado para o louvor. Aí meu telefone tocou, o pastor Saulo. Não vai ter como eu chegar a tempo para o culto. Tem como você pregar? Falei, tem. Aí tinha uma escadaria, tinha a cozinha lá em cima, uma salinha. Eu fui lá rapidinho, orei a Deus. E na hora eu falei assim, Lucas 15. Eu vou pregar sobre o filho pródigo e eu não tinha preparado nada. Você está entendendo? Aí eu amei. Fizemos o louvor e eu assumi o microfone, preguei. No meio da pregação,
algumas pessoas começaram a chorar. E naquele dia algumas pessoas voltaram para Jesus. Você está entendendo isso? Amém. Glória a Deus. Algumas pessoas voltaram para Jesus naquele dia. Você entende que Deus permitiu que o pastor não chegasse lá porque talvez o pastor tivesse preparado a mensagem, Marcão, lá do tanque de Betesda? Talvez. Mas alguém tinha que ouvir acerca do filho pródigo. Olha, Deus quer comunhão com nós, irmãos. O que está acontecendo aqui é que não tem alguém ouvindo e o outro apontando o dedo. Deus quer comunhão conosco. Amém. É noite de restaurar isso. Olha para mim. É noite de restaurar a comunhão. Dar valor a valores. Quem entendeu o que eu disse, diz amém. Amém. Dar valor a valores. Princípios. Princípios que talvez no longo da minha e da sua caminhada a gente vai perdendo. E eu estou incluindo aqui, a gente vai perdendo. O coração de Deus, irmãos, ele clama pela minha e pela sua alma. Se você entender isso aí, não? O coração de Deus clama pela minha e pela sua alma. Isso é coisa séria. Então ele não só saiu de perto do Pai, não, irmãos. Ele se afastou do amor, ele se afastou do cuidado, ele se afastou da comunhão, ele se afastou da autoridade do Pai. Olha para mim, por favor. Ninguém aqui gosta de ser mandado. Tem alguém aqui no nosso meio que fala assim, nossa, mas eu gosto quando os outros mandam em mim? Tem alguém aqui assim? Não. Tem gente que briga por causa disso, é um é? Ninguém manda no meu nariz. Sou de maior, tenho 18 anos. Daqui a pouco eu compro a minha casa, meu carro, o meu apartamento. Tudo meu apartamento. Meu apartamento. Vou viver a minha vida sem saber que é um apartamento. É tão difícil comprar, né, irmãos? Carro é tão difícil de ter. Eu fui ter meu primeiro carro depois de 27 anos de idade. Difícil, né, cara? Ninguém gosta de ser mandado, ninguém, irmãos. Nós temos dificuldade em estar debaixo de autoridade. É verdade? Sim ou não? Sim, é difícil estar debaixo de autoridade. Não é fácil. Criança de 11 anos já tem dificuldade, às vezes, em estar debaixo da autoridade do pai. Do pai que ama, sim ou não? Sim ou não? Amém ou amém? Que cuida. Tem dificuldade. Ninguém gosta de estar debaixo da autoridade. Mas deixa eu olhar no seu olho para eu te dizer uma coisa aqui. Tem coisa que só não aconteceu conosco porque estávamos debaixo de uma autoridade. Eu já quase quebrei o pescoço. Literalmente. Magrelinho, naquele período, irmãos. Gostava de ficar pulando de lugar alto, de ponta. Inclusive eu faço isso até hoje. Depois de ter engordado. Não tinha ninguém para falar comigo. Ó, não pula daí não, que aí é alto. E eu fui todo, irmãos. E quase quebrei o pescoço. Fui parar na policlínica depois. Você entende o que eu estou falando aqui? Não tinha ninguém para poder me dar um conselho e falar assim, que ó, você não pulava daí não. Ou então, toma cuidado, hein? Sabe esse negócio de toma cuidado? Ó, cuidado, hein? Tinha ninguém. Eu sempre pulei muito bem, desde criança.
Mas nesse dia, eu bati os dois pés na ponta do barranco. A hora que eu bati o pé, o barranco quebrou, eu me desestabilizei e eu desci. Não foi de ponta, não, foi de ponta mesmo, assim, de cabeça. Coloquei a mão, não deu, a cabeça bateu, perdi a visão na hora, quase quebrou, eu quase morri. Estar debaixo de autoridade, às vezes é bom. Todo jovem pensa que sair debaixo da autoridade dos mais velhos vai ser muito bom, porque ninguém manda na minha vida. Porém, eu acho que nenhum jovem que saiu debaixo da autoridade do seu pai esquece como foi ou o primeiro mês de aluguel ou a primeira conta de luz. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Estar debaixo de autoridade às vezes é bom. Olha para mim, por favor, irmãos. Deus vai me cobrar e vai te cobrar muita coisa para estar debaixo da autoridade dele. Mas é melhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 1 ou 2 Crônicas 7:14. É estar debaixo de autoridade. Se quiserdes me ouvir, comereis o bem. A gente fala o melhor, é ou não é? A gente não fala o versículo assim, o melhor dessa terra, mas lá está escrito bem. Depois você olha e você vê. Se quiserdes me ouvir, comereis o bem dessa terra. É se quiser, irmãos. E acontecerá que se for fiel para me ouvir e guardar os mandamentos que eu hoje te ordeno, todas essas bênçãos virão sobre ti e o quê? Te alcançarão. Deus vai pedir muito, irmãos, quando o assunto é estar debaixo da autoridade dele. Entenda uma coisa, tem coisa, irmãos, olha, talvez possa parecer heresia o que eu vou dizer aqui, mas não é. Tem coisas que Deus não negocia não, irmãos. Tem coisas que ele até negocia. Como assim? Se arrependeu, pediu perdão, ele perdoa e joga o pecado, aquele pecado e a memória daquele pecado no mar de quê? Do esquecimento. Deus negocia isso aí. Mas estar debaixo da autoridade dele, ele não negocia. E alguém caiu de lá de cima porque quis estar acima da autoridade dele. Quem está entendendo diz amém. Amém. É sobre isso aí que eu estou falando aqui. Distanciar do Pai é também distanciar da autoridade dele, é abrir mão de estar debaixo da autoridade dele. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Você está entendendo isso aí? É coisa muito séria. Versículo de número 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Olha para mim, por favor. Você conseguiu entender, quando você leu aqui, que a fome só começou depois que ele gastou tudo? Você entendeu isso aí? Olha só para você ver, olha de novo. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então vamos entender um negócio comigo aqui. Vamos dizer que ele não tivesse gastado tudo. Resolveria ele ter dinheiro, sim ou não? Sim ou não? Vamos ser sinceros aqui. Você está entendendo a pregação? Quem está entendendo diz amém. A fome começou depois que ele gastou tudo. E havendo ele gastado tudo, houve uma grande fome naquela terra e começou a padecer necessidades. Vamos dizer então que ele não tivesse gastado tudo e ele tivesse com o dinheiro dele intacto, que ele fosse alguém que tivesse a cabeça boa e falasse assim: não, rapaz, eu não posso gastar meu dinheiro todo não, eu vou fazer uma caixinha aqui e eu vou guardar alguma coisinha, vou
deixar isso aqui por caso de uma eventualidade, por caso de algo muito difícil chegar aí. Ia adiantar ele ter dinheiro, sim ou não, irmãos? Não ia. Porque não adianta ter dinheiro e não ter o que comprar. Eu uso isso para te dizer que nada é mais importante que Deus. Não adianta você ter dinheiro, que tem coisa que o seu dinheiro não vai comprar. Não adianta, tem coisa que não vai comprar. Tem hora que não vai resolver algumas coisas na nossa vida. Você está entendendo, irmãos? Amém? Isso é coisa séria. O que é? O dinheiro dele acabou, e depois que o dinheiro dele acabou, veio a fome. Ele deve talvez ter pensado assim, eu também não tenho dinheiro, mas pelo menos está todo mundo na mesma que eu. Não tem dinheiro, mas está todo mundo com fome. Não adianta porque ele não tem como comprar, a fome está instalada aí. Nós precisamos compreender, irmãos, que não adianta ter dinheiro e não ter o que comprar. Sabe? O que adianta, irmãos, estar longe de Deus, ter tudo, mas estar longe de Deus? E eu nem estou falando que você está assim. Amém ou não amém? Amém. Estou falando a real. O que adianta eu e você batalharmos, e daí a pouco está tudo bem financeiramente, mas ir esquecendo Deus. Tem um humorista que chama Whindersson Nunes. Alguém conhece ele? Já ouviu falar dele? O Whindersson Nunes. E ele, em algum momento, ele foi chamado de o rei da internet. Porque realmente cara, parece que ele tem. Parece que o próprio Midas colocou a mão nele e falou assim: prospera aí. Você sabe quem é Midas? Quem sabe quem é Midas? Não é. Midas é da mitologia, né, Marcão? E reconhecido porque tudo que ele toca vira ouro. Parece que o próprio Midas tocou nele e falou assim: que prospera aí, onde é que você tocar vai virar ouro. Aí ele conta que fez um show e naquele dia o contratante e o empresário chegou, vamos acertar aqui, acertou, e era uma quantidade boa de dinheiro. Aí o empresário dele falou assim: ei, você vai querer levar alguma coisa? Você vai querer levar algum dinheiro? Aí ele pegou e falou assim: vou levar um pouco sim. Daqui a 40 mil, e já há bastante tempo era muito mais dinheiro que hoje. Daqui então 40 mil, que eu vou levar 40 mil então. E aí, dizer que chegou no hotel com 40 mil. Dá um volume bom de dinheiro, né? 40 mil dá um volume bom de dinheiro. Ele chegou lá, colocou em cima da cama, olhou e falou assim: e agora? Hoje eu tenho dinheiro, e aí o que eu vou fazer? Eu vou ajudar os outros, eu vou tentar acabar com a fome na terra, o que eu vou fazer agora que eu tenho dinheiro? E depois disso, ele já se internou várias vezes por causa de pensamentos. Eu vou falar de uma forma fácil, tá? Numa forma tão que não seja tão agressiva. Pensamentos autodestrutivos. Você está entendendo aí? Amém.
E ele falou com a boca dele que achava que quando ele tivesse dinheiro, os problemas dele iriam desaparecer. Mas ele tem um vazio muito grande dentro dele. Você entendeu? Amém. Aí tem um show dele que ele fala assim, talvez você já viu esse show. Ele fala assim: eu gosto dos crentes. Eu fui crente por 10 anos. Alguém já viu ele falando isso? Não. Já viu? Uma pessoa já viu. Ele falando assim, ó, eu gosto dos crentes. Eu fui crente por 10 anos. Você entendeu, irmãos? Se distanciou do pai. E aí foi ganhar dinheiro. E hoje em dia vive com crise de identidade. Você sabia que muitos dos cantores famosos que existem por aí saíram de dentro da igreja? Whitney Houston, aquela Beyoncé era crente. Marília Mendonça era crente, saiu de dentro da igreja. Sabe? Rihanna. Vocês conhecem o que eu estou falando aqui, né, irmãos? Saiu de dentro da igreja. Não adianta, irmãos, ter tudo e não ter Deus. Você está entendendo? Amém? O que aconteceu com o filho pródigo foi isso aqui. Ele foi para longe de Deus e perdeu tudo isso que eu disse aqui. Tenhamos nosso cuidado. Tenhamos nosso cuidado, irmãos. Amém? Amém. E eu estou pregando aqui, não estou falando que você está assim, eu estou falando para a gente ter cuidado. Amém? Amém. Viu? E no versículo de número 15: e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para apacentar campos, apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Longe do pai, ele tinha muita humilhação. Você está entendendo aqui? Deixou-se de humilhar-se diante de seu pai. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e ao seu tempo ele o quê? Vos exaltará. Ele achou que perto do pai estava ruim demais. E aí ele foi para longe do pai, ser humilhado, longe, por outras pessoas. Deixou de se humilhar para o pai para que alguém o humilhasse. Você está entendendo o que eu estou pregando aqui? Amém ou amém? Então a gente tem que ter cuidado. É melhor estar se humilhando diante do Pai do que viver sendo humilhado. Nem comida ninguém deu. Ele falou: não está sem comida não. Ele queria comer bolota. Bolota é o quê? Lavagem. E porco come com a boca boa. Quem já viu porco comer? Os coreanos. Quem já viu os coreanos comendo? Porco come desse jeito, né, irmãos? E eu não estou nem falando que coreano, porque aquilo ali, de certa forma, faz parte da cultura deles. E tem até um nome. Eu não me lembro o nome que tem. Mas eles comem daquele jeito ali de propósito, porque para eles como é que é a palavra que o pessoal usa? Os jovens usam muito essa palavra, satisfatório. Para eles é satisfatório. Irmãos, é real, porco come desse jeito aí. Porco come com a boca boa. E ele viu os porcos comendo, deve que estava com fome, porque na terra não tinha comida. E ele falou: esse porco está comendo com a boca tão boa, rapaz, ô fome, viu? E nem a bolota dava para ele comer. Olha aqui para mim, por favor.
Perto do pai, você sabe o que ele tinha? Pão, carne. Olha o que eu estou pregando isso aqui. Perto do pai, eu vou repetir para você entender. Perto do pai ele tinha pão, carne, suco de uva, sangue. Quem entendeu diz amém. Amém. Perto do pai ele tinha pão, ele tinha corpo. Perto do pai ele tinha suco de uva, ele tinha sangue sobre a sua vida. Agora ele se distanciou do pai. E aí vamos falar de uma forma literal. Lá na casa do pai dele, depois ele cai em si e ele fala assim: peraí, lá o povo, os trabalhadores do meu pai têm comida boa, né, senhor? E eu estou aqui padecendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai. E dizer: pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Me aceita como um dos teus trabalhadores. Às vezes a pessoa, nossa, meu Deus. Às vezes a pessoa que se distancia do pai, ela lembra só da obra, de quando ela cantava, de quando ela pregava. Você já viu alguém falando isso? Eu tenho saudade quando eu pregava, quando eu cantava, pai, quando eu tocava. Mas a realidade é outra, irmãos. Ele sentiu saudade do pai porque ele estava com fome. O alimento do mundo não é igual ao alimento do pai, não, irmãos. Então não sai, não. Vai para longe, não. Talvez hoje é a oportunidade que nós temos de nos humilharmos para o Pai, diante dele, e resgatar dentro de nós a essência que vai se perdendo ao longo do tempo, sabe? E eu termino a pregação aqui dizendo que pode passar tempo. Um dia, um mês, um ano, 2, 3, 5, 10, pode passar o tempo que for, que uma hora, para quem foi para longe do Pai, vai acontecer o que eu vou ler aqui agora. Versículo de número 17. E caindo em si. Vê se não está escrito isso aí. E caindo em si. Olha para mim aqui, por favor. Você já viu que está escrito aí? Amém, versículo 17. E caindo em si. Você já viu alguém caindo em si ou você já caiu em si? Sim ou não? É ou não é? Você fala, esqueci a chave, caiu em si. Irmãos, para passar 70 anos, que se a pessoa que se afastou do Pai, uma hora ela cai em si, ela fala assim: o que é que eu estou fazendo? Nós estamos diante de uma oportunidade, irmãos. Uma grande oportunidade. Então vamos voltar à essência aqui nessa noite em nome de Jesus. Amém? Amém. Se coloca aí sobre os seus pés. Glória a Deus. Feche aí os seus olhos. É 5 minutinhos.
Apaga as luzes aí para mim, fazer um favor. Eu quero que você tenha um momentinho aqui, você e Deus, por isso que eu pedi para apagar as luzes. Antes de nós cantarmos, irmãos, faça uma oração em nome de Jesus. Fala com Deus. Talvez seu coração está tão distante. Fala com Ele agora em nome de Jesus. Senhor Deus, venha com a tua graça, venha com a tua misericórdia.
ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que eu tenho vai ser nada por ele. Mas em uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mas todo mundo está ao Senhor, o que os olhos podem ver, queres meu coração. Estou voltando à essência da coração, à essência Jesus. Jesus, a me perdoar pelo que eu fiz nela. A essência de Jesus. Coloque a mão direita e não tudo no seu coração. Olha essa canção, Senhor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, ao primeiro amor, acreditar em ti. Mas às vezes estou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu amparo, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, teus braços de amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Diga assim: Senhor Jesus, Deus. Senhor Jesus, eu não posso viver eu não posso viver longe do teu amor. Diga: eu não posso viver longe do seu cuidado. Diga: eu não posso sair debaixo
da sua autoridade. Diga, recebe. Diga, eu estou aqui. Amém. Aplauda e glorifica o nome do Senhor Jesus. Com teus braços de amor. Aleluia, a Deus toda honra, a Deus toda glória, a Deus toda adoração. Amém, meus queridos? Que o Senhor, irmãos, Ele possa ter renovado a sua fé nessa noite. Que Deus, Ele possa ter fortalecido o seu coração, a alegria do seu coração. Que Deus, Ele possa ter renovado a sua força aqui neste lugar, em nome de Jesus. Que Deus, Ele possa, com essa mensagem, na realidade, ter passado com um bálsamo no nosso meio aqui, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Curando nós de dentro para fora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar ao Senhor Jesus mais um aplauso. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Nós estamos terminando o culto. 2 minutinhos aqui para terminar. Se assente o seu lugar, por favor. Nós estamos terminando aqui já. Eu tenho 2 coisas para falar, muito importantes com os irmãos aqui. Nós vamos realizar, irmãos, no mês de agosto, um bazar. Já estamos ganhando algumas coisas, algumas pessoas já puderam estar abençoando algumas coisas, e ainda há tempo, se você puder doar algumas coisas, né, estar abençoando algumas coisas que vão, né, que a gente vai conseguir, mesmo que por um preço baixo, tá repassando para poder abençoar, né, a igreja. E tem fundamento, tem um motivo. É porque em outubro nós vamos estar aniversariando juntamente com a igreja, em outubro agora, irmãos. E a gente não pode deixar passar. A gente tem que fazer aqui uma festa bonita para glorificar o nome do Senhor, tem que fazer algo bacana. E o nosso interesse é conseguir, através desse bazar, levantar fundos para que a gente possa estar realizando algo bacana, alugar algumas coisas que vão ser necessárias. Festa tem que ter bolo, né, irmãos? Então a gente vai estar comprando um bolo, vai estar realizando de fato, de verdade, uma festa para glorificar o nome do Senhor. Amém. Né? Pela vida do ministério, viver em Cristo em nome de Jesus. Tá? Então, é com muita alegria que nós vamos estar fazendo isso aí. E eu preciso da sua ajuda. Como assim, pastor? Preciso que você nos ajude em oração, lógico. Ore na nossa casa para que o projeto dê certo. Se você puder doar alguma coisa, doa. E no dia que a gente estiver com o bazar aqui, dá uma passadinha aqui. Eu brinco sempre com os irmãos, para os irmãos entenderem a seriedade do negócio. Doou o brinco, gosta muito dele, passa pelo dia e compra ele, né? Nossa, eu doei meu brinco, eu gosto desse brinco, mas vou comprar esse brinco e compra ele, precisa abençoar. Né? Sabe? Talvez, como é que chama aquele negócio que enrola o pescoço? É cachecol? Isso. Talvez você tenha um cachecol que está parado lá, você nem gosta muito, está fazendo frio, né? Agosto, o frio já está indo embora, mas doa alguma coisa, né? Tem pessoas que já estão nos ajudando. Sobraram algumas coisas que eu vou ter que dar um jeito de tirar dali de cima, porque está guardado ali. Precisa dar 2 escadas para subir lá. Sobraram algumas coisas do bazar que a gente tinha feito. São coisas boas para a gente agregar, né? E a gente vai estar fazendo no intuito mesmo de levantar fundos para que a gente possa conseguir fazer, irmãos, em outubro, uma festa bonita aqui em nome de Jesus. Tá? Você chamar a sua família, né? Chama alguém da sua casa, da sua família para estar
prestigiando esse dia, para que tenham mais pessoas também, porque vai ser festa, mas vai ter pregação, amém? Tá? Vai ter louvor, então a gente vai fazer um culto de ação de graças, amém? A gente vai ter aqui um culto de ação de graças, e nos ajude então em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção, tá? A gente vai fazer esse bazar em agosto, e já a gente vai estar organizando tudo, e embora a gente faça um jinglezinho para poder anunciar uma chamada, a Igreja do Viver em Cristo vai estar realizando bazar dia tal, às santas horas, é muito importante o boca a boca, né? Você nos ajudar, vai ter um bazar tal dia, vai ter coisa bacana, vai ser uma bênção, vai lá, dá uma passadinha para nos ajudar lá, vai ser muito bacana, tá? E a gente, irmãos, eu vou falar assim, de forma que todo mundo entenda muito fácil. Talvez a pessoa não pode fazer muito, mas às vezes a pessoa vem e nos ajuda aqui. Terminou o bazar, sobrou algumas coisas, eu vou ajudar a dobrar aqui para poder guardar, eu vou ajudar a dar uma organizadinha, eu vou estar aqui para poder ajudar a atender. No dia foi muito bacana no bazar que a gente fez, que o pessoal veio, né, ficou aqui o tempo todo ajudando, atendendo, né, nos dando uma força, e foi muito bom porque muitas pessoas entraram na igreja, e eu acredito que se a gente fizer direitinho o próximo, muitas pessoas também entraram aqui, pessoas de perto, e a igreja vai ser anunciada, né? Então nos ajude em nome do Senhor Jesus. Quarta-feira nós temos culto, domingo nós temos culto, e vamos para frente em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Se coloca sobre os seus pés. Irmãos, pode parecer que a gente esqueceu, mas a gente não esqueceu. A gente fez uma gincana e tem uma premiação dessa gincana. Um dia no sítio, né? A gente vai estar chegando no sítio para poder ter um momento de lazer, né? A família do nosso querido irmão nos abençoou com o sítio para a gente poder ter um dia lá bacana, e a gente não esqueceu, só que está fazendo frio, né, irmão? Né? Eles vão abençoar para a gente poder estar brincando um pouquinho lá na piscina, e vai ser legal, tem que estar calor. Então a gente não esqueceu, viu? Mas assim que calorzinho chegar aí, eu acredito que já agosto já começa a fazer calor, né? Não é assim? Agosto já começa o calor, setembro ainda está mais quente, né, Marcelo? Setembro, então a gente vai estar realizando, irmãos, e vai ser uma bênção, a gente não esqueceu não. Amém? Amém. Pegue na sua mão uma oferta, se você a pode fazer, dízimo, se você vai dizimar. Apresente, irmãos, vou te falar de uma forma bem clara. O meu e o seu dízimo é muito importante, irmãos. Ajuda muito, né? O aluguel da igreja aqui vence dia 22, então está chegando perto, eu já fico querendo pagar, né? Para a igreja estar certinha, para poder estar tudo certinho, né? E eu pedi ajuda e Deus abençoou, e a gente ainda foi ontem que a gente, ou foi anteontem já que a gente pagou, não vi, foi ontem, né? E ontem o aluguel vai vencer dia 22, a gente já conseguiu pagar o aluguel da igreja. Amém. Né? Deus é fiel, tá? Então, assim, vou falar fora do microfone, pode ficar muito gritado. O aluguel da igreja é R$1.000. Né? Glória a Deus, viu? Tá? Então, Deus honrou, a gente já está pago, né? E vocês têm noção o quanto é importante a nossa ajuda. Eu estava fazendo uma soma assim, por baixo, vou falar por baixo aqui. Esse mês, ainda esse mês, sai do orçamento o culto. Já vai estar saindo, que a gente teve que comprar e mandar fazer, né? Algumas coisas a gente já vai estar conseguindo quitar. Então vai estar melhorando. Né, vai estar facilitando. A bateria, a gente comprou a bateria umas 15 vezes. A gente, né, e está sendo uma bênção, né, está nos ajudando. Então, assim,
A minha e a sua fidelidade é muito importante, tá bom? Que Deus possa estar abençoando os seus celeiros, abençoando a sua casa, você que não é disposto a estar ajudando, irmãos, continue, porque eu tenho certeza que Deus também está te honrando em nome de Jesus. Amém? Fechemos os nossos olhos. Senhor Deus, muito obrigado por este culto. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus, por essa mensagem, por cada família que está representada aqui no nome de Jesus. Peço ao Senhor, meu Deus, que nos conduza a uma semana abençoada, debaixo da tua proteção, nos livrando, nos guardando de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Deus querido, eu te peço para que o Senhor, meu Deus, possa guardar cada família dessa igreja, ainda aquele que não pode estar aqui hoje, que não pode estar participando do culto hoje, meu Deus, que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa livrar de todo mal, no nome do Senhor Jesus. Deus querido, eu apresento ao Senhor o dízimo, ofertante fiel, e te peço, ó Deus, para que onde essa pessoa colocar na mão, que a bênção do Senhor alcance a vida dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa fazer sim com que as janelas do céu sejam abertas sem medida sobre a vida de cada fiel, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, o Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com cada um de nós e conosco permaneça para sempre. Todos digam amém. Vamos em paz e que o Senhor Jesus nos abençoe.